Pessoal, boa noite, licença, eu vou tomar a palavra aqui de vocês. Eu sei que Ricardo quer falar algumas coisas, mas antes de Ricardo falar, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui. Hoje é uma data especial, duplamente, né? Um é meu aniversário e outro data especial. Deixa eu ver. Uma coisa, e eu, sinceramente, eu só queria que daqui a 30 anos, hoje eu estou fazendo 30 anos, eu tivesse igual o meu pai está hoje, comemorando, recordando histórias de 30 anos atrás, com os amigos dele aqui, que ele conheceu. Eu faço o jantar. Amigos que ele conheceu há 30 anos atrás, então eu quero daqui a 30 anos estar com meus amigos, comemorando as boas histórias que eu vivi com vocês, com minha família e meus amigos. Muito obrigado. Agora vamos falar. Ah, vai ser. Todo mundo aqui já sabe o que é, né? Um monte de braço gravando, né? Tá aqui, né? Calma. Câmera santa fora. Pessoal, todo mundo aqui já conhece Dani, mas essa história da gente começou há muito tempo, na verdade. Faz 9 anos já, né? Ficando velho, né? Então, a primeira vez que a gente ficou foi no aniversário de 18 anos de Dani, lá na casa dela, né? Dani tava... Vou lembrando. É, fala, tá ouvindo. O Lisboa não estava lá, não. Aniversário de 18 anos, foi a primeira vez, né? Dando nervoso, desse jeito. Ficando com um bonitão na sala, né? Aí, de lá pra cá, a gente ficou outras vezes. Dani foi morar em Mossoró, passou 6 meses lá. Depois foi pra João Pessoa, passou mais 5 anos em João Pessoa. Foi pra Petrolina, né? Não sei nem como dizer Petrolina. Não, e esse tempo todinho, esse desencontro que teve na vida da gente, eu tive outros namorados, Dani teve outros namorados. E hoje, hoje eu vejo como foi importante isso também, porque a gente era dos crianças na época, né? Principalmente eu, né? Aí Dani foi pra Petrolina, depois veio pra cá, né? Isso tudo há uns 7, 8 anos, mas as contas eu não lembro direito. E quando Dani veio pra cá, aí eu sempre mantive contato, a gente no MSN, né? Ficava brincando, Dani ensinando você. Vez ou outra, quando os dois estavam assim namorando, a gente se reencontrava aqui, ficava de novo. Teve até um episódio. Tô casado, viu, Lisboa? Até o episódio que eu tava lanchando naquele litoral com Salim. Não sei se todo mundo aqui conhece Salim. Aquela festa. Um amigo meu lá de Caicó. Aí de repente Dani liga pra mim. Liga pra mim. Aí eu disse, rapaz, e agora, Salim? Como é que eu vou deixar você em casa? Que era longe a casa de Salim. Salim, você vai entrar na mala. Salim, você vai, bicho, porque tem que fazer uma coisa, porque eu vou ter que ir lá e aqui a 50 metros do lanche, né? Salim entrou na mala, eu fui lá, fiquei com o Dani. Acho que ela ficou sabendo disso um dia desse, né? Então, isso aí é amigo, viu? Então, apesar desse desencontro todo, a gente sempre teve contato com o MSN, né? E ficando assim. Aí Dani veio pra cá, veio morar aqui. Ainda bem que tem esse MSN. Dani veio morar aqui e veio com o namorado, foi?
Infelizmente. Não lembro mais não. E agora? O que é que eu vou fazer? Vou jogar sujo, né? Bora acabar, né? Fui jogando sujo. E é resultado, acabou o namoro dela. Como fazer jogar? Não, isso é inconveniente. Ela disse que não foi por causa de mim. Tudo bem, não foi. Certo? Não tem nada a ver com isso. Acabou o namoro. Acabou o namoro. E aí a gente começou a ficar. Depois que acabou o namoro, né? A gente começou a ficar e aí começa a namorar. Não, você tem morrido de medo dela. Ela olhava pra ele fazendo, não olha pra mim não. E você vai descobrir minha vida. Tem detalhe também. Aí a gente começou a namorar, né? Ela pediu namoro, né? A gente começou a namorar. A gente começou a namorar. E eu já conhecia ela há muito tempo. A gente se dá muito bem. Né? Passou 2, 3, 4, 5 meses. A gente começou umas conversas estranhas. Não foi da vida. A gente começou umas conversas estranhas. Pois é, eu já estava indeciso, né? E essa conversa estranha foi Vamos pular essa parte. amadurecendo, até que chegou o dia de hoje, né? Então, tem uma coisa aqui do meu bolso. Ela, olha. Vou tirar aqui. E... A gente comeu demais hoje. Você vai estar aqui, né? Então... Você tá falando do pai de todo Então, todas as conversas da gente, tem que pedir pro pai também. Tem a mão, rapaz. Tem que ser de primeira mão, é? Mas você será que quer casar comigo? Se não quiser, Não, você fala com o pai e depois ajoelha e pega ela. Todo mundo espera ele. Nossa, que tanto flecha é esse, hein? Ah, acabou, né? né? Dando, você quer casar comigo? Ah, esse. Vai dar. Saúde, muita boa sorte. É, fazia muito tempo que eu não via isso, né? Quando é que você vai casar? O pior foi isso mesmo. Meu pai É, teve a primeira agora filha isso foi dele, uma pressão danada. Você mostrou a aliança, quer casar com ele. Você ainda bateu dentro da França. Não, obrigou a dando que você Valeu, Cadimba. agora tá sem jeito. Não é? Descobriu tudo. Nervosíssimo, seu pai. Sim, é. Ó, e você, vó? Dá a mão me dando também, vó? A senhora dá a mão me dando também? Quantas mãos? Agora vamos comer o bolo. Nem pra se defender.
Ninguém chora pelas caras dele. Eu já chorei. Chorou, Gabriel? Você era passar a chorar nesse povo. Chorou. Depois aqui, quando o Ricardinho se formou, não sei se foi na Universidade Federal, no IFRN, aí ele foi fazer um discurso ali. Aí ele tava já bebo. Eu digo, eu vou filmar. Aí Ricardo subiu numa cadeira e disse, eu queria agradecer a meu pai, não sei o quê. Ele agradeceu, rapaz, ele agradeceu a todo mundo que estava na frente. A mais umas 100 pessoas que não vieram e nunca falou nada, só agradeceu. O discurso eu quero. Fulano também! Aí ele voltou e agradeceu de novo, né? A Sérgio, meu irmão, eu amo demais meu irmão Sérgio. Aí ele assistiu pra lá. Ele agradeceu a rapaziada. Ele agradeceu o quê? Vamos cuidar na vida.